você vai gostar. Temos também uma outra pauta curiosa, gostosa, para a gente fazer, da Karina Boniatti, ela é nutricionista. E nós vamos aprender, olha aí, sobre a mesa. Olha que coisas bonitas que você está vendo. Alimentos da Páscoa. Você quer sugestões, a gente vai entender o porquê, comidas mais leves, mais saudáveis. E às vezes é algo que a gente pode depois, não só nesse período, mas em outros períodos do ano, né? Tem gente que faz também muito jejum, se torna vegetariano nessa época do ano, ou então se abstém de comer algumas coisas. A Karina vai dar umas ótimas sugestões aí pra gente e até pra você fazer um jantar lindo de Páscoa aí, né? Tá bom? Acho que é um outro ponto muito importante, né? Com da certeza, gente vamos com a discutir. doutora. Agora vamos fazer comidinha bonitinha pra Páscoa. Já essa horinha, vamos? Já essa horinha, vamos aprender, vamos entender as propriedades todas que esses alimentos têm. Olha que mesa bonita, bem colocada. Uma maravilha! É isso, minha querida Karina Boniatti. Tudo bem, Olga? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que bonito isso no seu cabelo. Obrigada. É bacana porque Charme. é fashion e é higiênico. Exato, segura o cabelo. Ai, você sabe que lidar na cozinha não tem coisa melhor do que uma touca, alguma coisa que proteja. Aí você tá livre, né? Porque sempre tem aquele cabelinho pra cair onde não devia. Tem. Sempre tem. É um horror. Bom, vamos lá, minha linda. O que nós vamos falar hoje sobre esses alimentos que a gente mais consome na Páscoa? Exatamente. Como você falou no início do programa, a gente deveria consumir sempre, né? Pois é, mas é bem saudável, né? O que a gente come na Páscoa, né? Totalmente saudável, principalmente pela riqueza dos peixes, a variedade que a gente acaba encontrando no supermercado, na feira. Fica muito mais acessível. Mas as pessoas têm um certo receio, às vezes pelo sabor, às vezes pela qualidade desse produto e consome mesmo nessa época do ano. Quando você fala em receio, que conselho você dá? Por exemplo, a pessoa diz assim, não, eu não como salmão, eu não gosto de salmão. Aí você pergunta assim pra ela, mas você já provou? E ela diz não. Eu nunca provei, mas eu não fui com a cara do salmão. Como é que pode mudar isso? Porque quem consegue fazer isso, mudar, provar, diz, nossa, mas é gostoso. Exatamente. Eu dei o exemplo do salmão, mas aí pode ser qualquer outra coisa. Qualquer um deles. Que dica você dá para as mães que às vezes ficam desesperadas O importante em é assim, é tentar apresentar de formas diferentes. Às diferentes. vezes a cara de um salmão grelhado, que é o mais conhecido, não atrai, mas a pessoa só conhece daquele jeito. Certo. Então preparar de outras formas, misturado muitas vezes com outros alimentos, não é ruim mascarar, não pode mascarar demais. É para a pessoa sentir esse sabor. Mas unir esse ingrediente que a pessoa de repente ela não gosta, unir a outros sabores que ela gosta, facilitam a aceitação do paladar. Muito bem. E falando sobre isso, tem alguns estudos que falam o seguinte, que a gente leva de 8 a 10 vezes tendo um ingrediente no nosso paladar, na nossa boca, sentindo esse sabor para poder aprovar ele. De 8 a 10 vezes? De 8 a 10 vezes. Então isso é importante principalmente para a criança, porque a criança diz assim, mas eu não gosto disso. Tudo bem, hoje você não vai dar, na semana que vem você tenta de uma outra forma, porque ele pode vir a gostar. Ou não. Também existe isso, pessoas que não têm tolerância a um determinado sabor. Agora, é uma alimentação saudável que você vai apresentar pra gente? Sim. E se você, de repente, resolver colocar na sua vida, por que não no seu dia a dia e não somente nessa época de Páscoa? Com certeza. Vamos lá, vamos começar por aqui? Vamos começar falando um pouquinho dos peixes de uma forma geral, né? Aqui a gente trouxe algumas opções, o bacalhau, que é o bem tradicional nessa época da Páscoa. A sardinha, essa é uma preparação chamada escabeche de sardinha. Por quê? Porque ele é marinado, a sardinha é cortada pequenininho, a sardinha tem um preço extremamente acessível. Nossa, é baratíssimo. Então aquela coisa, poxa, peixe é caro, de fato, ele tem um preço mais alto do que a gente gostaria que tivesse para estar no dia a dia na mesa das pessoas. Só que agora, nessa época do ano, opção. também fica mais caro. Essa época do ano fica mais caro. Né? Bacalhau, peixe, fica mais caro. Mas no restante do ano, nossa, uma sardinha, como você falou, ou então uma pescadinha, é barato, é muito barato. E a gente tem que aproveitar. Então, assim, de uma forma geral, os peixes, aqui o salmão e lá a gente tem um abadejo, eles têm o que de importante para a nossa saúde? Proteínas de fácil digestibilidade. Então, quando a gente come um peixe, a gente não fica estufado, não se sente com aquela coisa que parece que trancou a digestão. Muito comum de acontecer com carne vermelha, que é uma proteína um pouquinho mais difícil de a gente digerir no dia a dia.
Outra coisa que eles têm de positivo é o tipo de gordura. É uma gordura poliinsaturada. A gente tem pouca gordura saturada, que é aquela que faz mal Aquela do mal. coração. A saturada é a gordura do mal. Do mal. O colesterol também, todos os tipos de peixe, independente do modelo dele, tem menos colesterol. E uma coisa fundamental, o ômega 3, que a gente tanto fala da proteção ao coração. Dentre esses que a gente tem hoje aqui, a sardinha é o top de linha para ômega 3. Karina, o que as pessoas falam? Elas dizem assim, não, a sardinha, tudo isso que vocês estão falando, legal, bacana, ômega 3, faz bem pro coração, colesterol, tal. Mas eu não suporto comer peixe, porque o cheiro do peixe, eu como peixe se não tiver gosto de peixe. Como é que faz, criatura? É difícil. É difícil, Existem né? alguns peixes que são mais neutros e outros que têm um sabor mais exacerbado, como a sardinha, por exemplo. Você colocar ela para preparar, você já vai sentir realmente o cheiro no ambiente. O salmão também tem um cheiro bem característico, mas geralmente peixes brancos, como esse que é o abadejo, eles são mais neutros, tanto na hora de preparar, o cheiro não fica tão forte, quanto na hora de comer. Ele tem um sabor bem mais neutro. Uma outra coisa que a gente ama em peixe, eu gosto de peixe. E te confesso que peixe frito, então, é uma tentação, né? Aquela perdição. Imagine um lambari. Como é que é o nome daquele outro lá, gente, famoso? Porquinho? Não, aquele... Manjuba. Gente, uma manjubinha frita. Isso é coisa de sentar na beira da praia e ficar curtindo. Dá licença. Mas não dá, né, gente? Porque aí você vai comer a manjubinha frita ali e tal, não vai adiantar. Para alguns momentos é óbvio. Uma vez ou outra. Então a pessoa fala assim, só como peixe frito. Mas daí não dá para comer 2 vezes por semana peixe frito. Não, aí não é indicado realmente. Não é indicado. Né? Exceções pode sim consumir o frito, mas não para todo dia. Então eu vou comer manjuba esse final de semana. Pode. Mas é uma delícia manjubinha, né? Problema. Você come também, né? Como, claro que como. Bem sequinha, né? Bem sequinha. Ai, o lambari também, bem sequinho. Bem sequinho. Então, gente, vocês viram aqui a importância que tem o salmão, ou então a sardinha, que é mais barata. Exato. E uma coisa que é importante mais também, baratos. de todos os peixes, ele tem um nutriente chamado zinco. E as pessoas têm uma carência muito grande de zinco. O zinco, ele é um nutriente que no nosso corpo trabalha no estômago, produzindo ácido clorídrico, fazendo o processo digestivo acontecer. Trabalha nos nossos hormônios, produzindo esses hormônios para o funcionamento do organismo e no sistema imunológico combatendo os agressores. Olha, a importância então, do zinco. Ele é um nutriente fundamental. Onde mais tem zinco na nossa alimentação? Praticamente em nada, a não ser nos peixes. Gente! É a nossa melhor fonte. Então a gente pode ficar com deficiência de zinco porque não come peixe? É muito comum isso acontecer. Aí é aquela pessoa que procura a gente e diz assim, nossa, mas minha digestão não acontece direito, eu sou uma pessoa muito estressada. Quer dizer, você começa a perceber que tem indícios dessa deficiência de zinco. É a maior fonte, alguns alimentos integrais, alguns cereais também têm zinco, mas a nossa maior fonte são é o os peixe. peixes. Então, Exatamente. gente, vai lá, hoje em dia, a gente tem um acesso tão grande a receitas, invente, crie, mas coloque aí no mínimo 2 vezes por semana, você conseguir colocar peixe. Já está de bom tamanho. Já está de ponta. Então começa com uma, vai. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Na sexta-feira, que é o tradicional, todo mundo faz peixe na sexta-feira. Isso. Eu não sei por que colocaram na sexta-feira, mas ficou na sexta-feira. Uma vez era também quarta e sexta. Mais ainda antigamente, eram os 40 dias da quaresma para os católicos, nada de carne vermelha. Nada. Aqui, o que é isso? É o pão? A colomba pascal, né? Que veio o tradicional pão de Natal, e isso também foi transformado para um pão de Páscoa. Então ele tem uma base muito similar ao panetone, mas ele não usa necessariamente as mesmas essências para ter aquele sabor igual ao do panetone. Mas ele é bastante similar, é muito comum nessa época do ano. A gente daqui um pouquinho vai fazer uma receita usando ele para sobremesa, uma apresentação de sobremesa, por exemplo, para o dia da Páscoa. E usando algumas frutinhas também. E aquela sardinha eu posso comer com pão, que é uma delícia, né? Você pode servir isso como uma entradinha ou como prato principal, porque ele é muito fácil de fazer. Você faz a sardinha, pode fazer ela grelhadinha, e aí você vai fazer um temperinho com cenoura, cebola, alho, louro, pimentinha em grãos.
um pouquinho Show. de vinagre e azeite. Pronto. O que é importante dessa preparação? Deixar pelo menos de um dia para o outro na geladeira para pegar o sabor. Aqui nós temos o salmão e sobre ele, você está vendo, sob ele, quer dizer, embaixo dele, tem a cenoura, tem os vegetais. Isso, Aí uma você diz caminha assim, de legumes. uma caminha. Mas aí tá, eu não gosto de camarão. Faz um arroz sem camarão. Sem Pronto. camarão, não tem problema algum. Aqui Só é um purê. para complementar, Olga, desse salmão, como que ele foi feito? Isso é ótimo. Isso é muito fácil de fazer, as pessoas podem fazer em casa. A gente faz um envelope, a gente faz toda essa montagem que vocês estão vendo no prato dentro do papel alumínio. Então faz a caminha de vegetais com os legumes que você tiver em casa, que você preferir, coloca o peixe. Esse temperinho que vocês veem, que tem essas folhinhas, é dill. Ele combina muito bem com o salmão, isso facilita a introdução na alimentação das pessoas. Aí fecha e vai pro forno. 20 minutos no forno, tá pronto.